Olá pessoal, satisfação gravar mais este vídeo para vocês no meu canal do YouTube. E hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante e que à primeira vista pode parecer até algo como autoajuda, e realmente é uma coisa que eu critico bastante, né? Esta dita autoajuda. Mas na verdade eu vou falar de um tema bastante simples que diz respeito às relações interpessoais e o bem-estar advindo e harmonia nestas relações interpessoais que geram o bem-estar. O assunto é bem simples, mas ao mesmo tempo é bastante amplo, e ele de certo modo linka com alguns assuntos que eu já tratei aqui em vídeos passados. Vamos lá. Relações interpessoais, não é? É como o próprio nome aponta. Uma série de pessoas que se relacionam, e esta interatividade ou estas comunicações destas pessoas geram entre si toda a gama de relações, de relacionamentos, de gostos, de afinidades e até de repulsa, de não gosto, de descaso. E como eu acredito que até as relações virtuais, né, elas devam seguir algumas etiquetas, aliás, ela deve seguir todas as etiquetas da nossa vida real, eu quero aqui até fazer um esclarecimento, que é o seguinte: eu procuro tratar nas minhas redes sociais, nas minhas páginas virtuais, cada indivíduo como único e intransferível. O que eu quero dizer com isto? Eu os trato na rede virtual, né, nas minhas páginas virtuais, da mesma forma que eu trato ou trataria no meu relacionamento, digamos assim, pessoal, né? Então eu acredito que essa etiqueta ela é muito, muito importante. E eu, assim, faço um esclarecimento e peço desculpas desde já, que é o seguinte: eu não consigo seguir, entre aspas, né? Seguir os meus contatos nas redes sociais. Por quê? Eu sigo muitas páginas referentes ao meu trabalho como escritor. Então eu sigo páginas de editoras do Brasil e do mundo, de agências literárias do Brasil e do mundo, de outros escritores aos quais eu admiro. Sigo, não é? E trabalho muito nesta página virtual da revista Conhece-te, além de fazer, né, a manutenção do meu site, enfim, o meu site de escritor. Então o meu tempo na rede social, à frente do notebook, ele é muito curto. Então assim, eu não sigo, mas isto não quer dizer que exista um descaso meu para com este público, o meu público leitor, o público que me acompanha e me segue, não é? Eu não gosto muito deste termo segue, parece que nós estamos seguindo novela, mas enfim, é o que existe. Mas nessas relações interpessoais, e até linkando, né, com o assunto que eu tratei há um vídeo atrás, no foco menos é mais. Então o que eu quero dizer? Focado neste trabalho, como eu estou focado no meu trabalho, e mesmo as redes sociais para mim têm um aspecto profissional muito intenso, eu acabo direcionando tudo ali, focalizando tudo ali
E eu observo, e é aí que eu quero entrar no tema propriamente dito hoje, estas relações interpessoais. As pessoas geralmente me mandam alguns comentários, né, me marcam em alguns comentários. Eu acho este termo muito engraçado também, marcar. Eu marquei você no Facebook, parece que você está marcando um boi, uma vaca, um cavalo. Mas o termo existe, né? Marcar. Eu também marco algumas pessoas, mas não trato vocês como gado, como rebanho. Mas enfim, é o termo que existe, a gente tem que entender. Mas algumas pessoas me marcam em alguns assuntos e eu tenho percebido com muita graça até. Eu rio bastante. Eles me marcam com o assunto, às vezes com uma polêmica da hora, com uma polêmica do dia, e dizem assim: isto é absurdo. Então o que o sujeito falou A, ou falou B, ou falou C, ou falou D, ou se ele é um direitista conservador, ou se ele é um petista reacionário. E eu vou ser muito honesto com vocês. Incluam-me fora deste discurso pobre e vazio, dessa dicotomia de aspectos de discursos. Eu não me envolvo com isto. Volto a falar, não é, do foco menos é mais. Eu não me ocupo com depoimentos feitos ao calor da hora. Raramente, mas muito raramente mesmo, eu trato de um assunto que, digamos assim, foi proferido, não é, por uma autoridade. Eu lembro que o último que eu tratei aqui foi a fala do excelentíssimo ministro do STF, o Dr. Luiz Roberto Barroso, que eu achei muito apropriada o que ele falou da nossa falta de educação, de cultura e de entendimento da ciência, mas raramente mesmo, eu presto atenção no que eles dizem, porque na verdade eles não dizem nada. Esta é a frase, né, do Humberto Gessinger na sua letra Toda Forma de Poder. Mas enfim, nestas relações interpessoais, quando as pessoas me pedem ou me cobram posicionamentos, eu sempre, não é que eu saio pela tangente, é que eu já dei todos os depoimentos possíveis. E eu fiz isto através de uma plataforma que é a minha profissão, que são os meus livros. E eu pensando agora, ultimamente, não é? Nesta confusão entre as pessoas, nós vivemos numa torre de Babel, ninguém se entende. Aí eu me lembrei de um livro que eu escrevi. Então, para aqueles que cobram os meus posicionamentos, quem são os meus leitores entendem que os meus posicionamentos estão aqui, no meu livro. Então, eu tenho aqui este livro, A Queda, que foi publicado em 2017, e que é um livro sobremaneira de relações interpessoais. É um romance, é uma história fictícia, que envolve 15 personagens, onde eu entrei na cabeça de 15 personagens fictícios, e tem de tudo um pouco. Foi um desafio para mim, por exemplo, compor uma personagem feminina. Aliás, foram algumas personagens femininas. Então aqui eu estive refletindo muito sobre estes últimos tempos. Aqui está tudo. Aqui eu trato das relações interpessoais. Aqui eu falo da Torre de Babel, que é hoje a nossa sociedade. E o que é melhor, eu não tenho uma voz do narrador, uma voz onisciente ou moralista, ou que julga estas 15 personalidades. Então, o que eu trato aqui? De 15 personalidades que se
relacionam, daí as relações interpessoais, e advindo do respeito que eu tenho com estes ou com estas personagens, é que dá o caldo deste grande sucesso que é este livro A Queda, o meu livro melhor vendido até hoje, ao longo de toda a minha carreira. Então, o que eu quero dizer com isso? Que geralmente os meus leitores dos meus livros irão entender. Os assuntos que eu tenho a tratar, eu trato nos meus livros. Eu não quero ser um intelectual de Facebook. Eu não quero ser um intelectual que dê depoimento a cada 5 minutos, oriundo daquilo que ele ouviu na TV, leu no jornal, ou aquilo que ele acha, ou, digamos assim, para dar ibope. Eu não quero ser um intelectual que não reflete. E para refletir, nós necessitamos de tempo. E de repente, nós já respondemos a várias das questões através das nossas ideias. Eu não quero ser um intelectual de imagem, eu quero ser um intelectual de conteúdo. Eu quero ser um intelectual de formação e não de informação. Então, focando neste menos é mais, nestas relações interpessoais, resumindo tudo, eu quero apenas dizer algo. Todas as manifestações das pessoas são salvaguardadas pelo seu direito de expressão, desde que não seja um direito de agressão. Então, para mim, nada é absurdo. Eu sou um ferrenho defensor da liberdade de expressão, mas eu não posso acreditar que a liberdade de expressão ela é apenas minha. A liberdade de expressão é notadamente daquela pessoa que não concorda comigo e que tem um ponto de vista que não é o meu. Ele tem todo o direito, assim como eu tenho todo o direito de utilizar os meus canais, não é, oficiais das minhas mídias sociais para expressar as minhas ideias. Então, o que eu quero definir com isto? Que a partir do momento em que nós acreditarmos que todos têm direito às suas manifestações, não haverá nada de absurdo. É o que diz a Rita Lee na sua excelente canção Obrigado, Não. Quando eu leio algo que eu acredito que não vai me acrescentar, eu não compro aquela ideia, eu simplesmente penso mentalmente, obrigado, não. É simples, gente, então não há nada absurdo, é ridículo, é bobo, é infantil, briguinha de partido A com partido B. A opção maravilhosa, você defende o diabo ou o demônio? É ridículo. É muito pouco reflexivo. É ideológico. Não é filosófico. Então eu quero encerrar aqui. Eu quero dizer a todos, dar um recado que é o seguinte. Até o final deste mês, no meu site www.marcelopereirarodrigues.com.br, ao vocês comprarem um livro, a cada livro vocês terão direito a um outro livro onde vocês irão presentear um amigo, um familiar. Então é simples, você compra um livro e vai levar 2 livros, sendo que um obrigatoriamente deverá ser um presente. Você irá indicar um endereço no Brasil inteiro, indicar o livro que você quer que o seu amigo, que o seu familiar, enfim, tenha, e ele será agraciado com um exemplar, com um cartão, tá? Afirmando que você presenteou ele com este livro, ok?
façam as suas inscrições aqui no meu YouTube, canal MPR Filósofo, acionem os sininhos das notificações e desde já eu quero agradecer a enorme repercussão, os comentários, os compartilhamentos e dizer que é um prazer estar aqui toda quinta batendo este papo com vocês, ok? Até a próxima! Forte abraço e boas coisas!